Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem-vindos ao Coelho News, o quadro aqui de terça, quinta e sábado, onde você fica bem informado sobre tudo de mais importante que está acontecendo no mundo Nintendo, e tem muitas coisas boas hoje, do início ao fim aqui hoje. A primeira e talvez melhor notícia de todas, talvez tenham descoberto uma solução definitiva para o problema de Joy-Con Drift. Até enrolei as minhas palavras aqui porque essa é chocante. Outra interessante é que o Phil Spencer da Xbox finalmente revelou por que ele tem o Nintendo Switch atrás na sua prateleira, que isso alavancou uma série de rumores da parceria entre a Microsoft e a Nintendo. Uma notícia um tanto curiosa e obscura sobre o sistema do Nintendo Switch e os testes na hora de fazer que foram atualizados, eu vou explicar tudo pra vocês. Além de melhorias em Zelda Skyward Sword HD, que não tinha sido anunciados um Super Smash Bros da Nickelodeon, e o sorteio, galera, lá no meu Instagram de um Nintendo Switch mais Pro Controller e mais um par de Joy-Cons. Dá uma olhadinha lá no meu Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês participarem do sorteio, vai que você leva o kit pra casa. Tudo isso e muito mais no Coelho News de hoje, então já vai deixando aquele like maneiro, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não ficarem por fora. E antes da gente começar, lembre-se da nossa parceria com a loja Big Boy Games, galera. Eles renovaram o catálogo deles, eles são a loja que tem o maior catálogo de jogos Nintendo no Brasil. E eles renovaram os preços da loja, vale a pena conferir novamente, que eles estão com várias promoções, inclusive eles dizem que alguns desses jogos têm o menor preço do Brasil, então vale a pena conferir. Olha só, o Dragon's Dogma Dark Arisen, mídia física, com um bom preço ali do Nintendo Switch. Eles estão com o Zelda Skyward Sword HD também para comprar agora. E eles têm toda uma seção de jogos usados que vale a pena conferir, galera. Se você tem um jogo usado e você quiser mandar para Big Boy Games, rapidinho eles fazem um orçamento para vocês via WhatsApp, é só clicar nesse banner aqui. Ou então você pode comprar os jogos usados de outras pessoas também lá, que sai por um preço muito mais em conta. Alô, Metroid Dread também, lá na Big Boy Games, galera. Big Boy Games também tá com frete grátis para todo o Brasil agora, o que compensa muitas vezes o valor, vale a pena comparar. Big Boy Games entrega super rápido, é super de confiança e é uma loja super bacana, galera. Vou deixar o link da Big Boy Games aqui na descrição para vocês. Vale a pena vocês darem uma conferidinha quando vocês forem comprar o seu próximo jogo, tá bom? Agora sim, galera, bora para nossa primeira notícia aqui do Nintendo Life. Alguém parece que resolveu o problema da Nintendo com Joy-Con Drift. E o melhor, a solução parece ser extremamente simples. Primeiro eu tenho que notar com vocês aqui, cara, um fã resolveu o problema do Joy-Con Drift que a gente tá tendo há tantos anos. Inclusive o último Coelho News aqui eu falei sobre isso com vocês. Cara, um fã resolveu, o fã fez o trabalho da Nintendo. Como assim, cara? Ai, tá ligado? Enfim, cara, a gente tá vendo muitos relatos, inclusive eu postei isso lá no meu Twitter, @RodrigoCoelhoC, recomendo vocês me seguirem lá, porque a gente conversa muito sobre isso por lá, e já tem pessoas de minha confiança que testaram e disseram que realmente funciona. Basicamente é o seguinte, esse é o vídeo aqui que o cara postou, falando sobre essa mudança, né? Se você dá uma olhadinha lá, o Joy-Con dele tá cheio de drift ali. Ele mostra aqui nessa parte do vídeo que se ele aplica uma pressão no Joy-Con dele, o drift simplesmente vai embora enquanto ele está pressionando. Tá vendo que o dedo dele está pressionado ali agora? Ele solta o dedo e aí o drift volta a acontecer. Olha lá, tá vendo? Então basicamente o que ele fez foi pegar uma peça de papelão, colocar atrás do analógico e aí corrigiu o problema, porque essa pressão parece que corrige realmente esse problema de drift. Como eu falei para vocês, eu já passei essa notícia aqui pro pessoal da Fixtech, para eles poderem testar por lá, então em breve eu vou trazer notícia para vocês aqui da galera que é técnica e realmente entende do assunto, mas outras pessoas de minha confiança, amigos meus, já testaram e disseram que para eles funcionou. Eu ainda não tive tempo de testar porque isso aqui saiu hoje, cara. Ou melhor, ontem, né, que é quando eu tô gravando esse vídeo para vocês, mas eu vou trazer um vídeo aqui para vocês no YouTube testando no meu próprio Joy-Con e sabendo se realmente esse lance aqui da pressão faz uma diferença ou não. De qualquer forma, é um prospecto muito interessante. Esse cara já disse que ele fez essa correção há mais de 2 meses e nunca mais ele teve drift. Vocês podem ver o tanto que o controle dele estava com problema. Tem duas coisas importantes a notar sobre isso aqui. Primeira coisa, talvez isso aqui não seja uma solução para todos os tipos de drift. Tem uma boa parte da galera que o drift acontece não por causa desse problema que esse cara tá tendo, que eu não sei exatamente o que é, alguma coisa com o sensor ali, mas com o desgaste do equipamento em si. Aí o desgaste acaba confundindo o sensor.
Nesse caso aqui, talvez seja alguma coisa diferente. Então talvez essa solução dele aqui não resolva para todos os casos de drift. É importante notar isso porque já tem gente falando isso na internet. E a segunda coisa importante para notar é que lá no início, quando o Nintendo Switch foi lançado, o Joy-Con ele tinha um problema onde se tinha uma pessoa ou um corpo muito grande na frente do Joy-Con, entre ele e o Nintendo Switch, ele tinha problemas na hora de passar o sinal. Então às vezes o controle de movimento não funcionava direito, a direção que você apertava no botão não funcionava direito. Algumas pessoas até confundiam esse problema com o Joy-Con Drift. No entanto, era uma solução fácil, né, de resolver isso também. Depois de meses disso acontecendo, alguns fãs descobriram que era só você colocar a antena do Joy-Con do lado de dentro para uma outra posição e adicionar um material muito baratinho dentro do Joy-Con ali para amplificar o sinal. Era só uma esponjazinha que amplificava o sinal. Beleza, resolveu esse problema do Joy-Con. Depois que isso aconteceu, depois que os fãs, isso explodiu na internet inteira, essa solução, a Nintendo ela foi lá e mudou sem avisar ninguém a fabricação dos Joy-Con, tanto que tem um vídeo aqui no meu canal que eu explico pra vocês, inclusive os lotes desses Joy-Con que foram corrigidos, os que não foram. Hoje em dia vocês não tem que se preocupar mais com isso, mas na época era importante. E aí a Nintendo corrigiu sem falar nada pra ninguém. Então agora que isso está explodindo na internet, eu estou torcendo, Deus queira, que a Nintendo vá lá também sorrateiramente e corrija esse problema, né? Já que é uma solução tão simples, é um papel de 1 milímetro que faz uma pressão ali na parte de baixo dos analógicos. Eu vou deixar o link dessa matéria aqui no final da descrição, caso vocês queiram ver o vídeo original do cara explicando sobre isso e como é que faz, mas ele não explica como abrir os Joy-Con, só que eu tenho um vídeo sobre isso aqui, ó. Se você procurar por tutorial Joy-Con Coelho, você vai encontrar esse vídeo que tem quase 200 mil visualizações, meu Deus, cresceu muito esse vídeo. Como abrir, desmontar e customizar os seus Joy-Con. Eu ensino tudo aqui, muito didático, eu vi muitos vídeos de tutorial de como abrir o Joy-Con antes de criar o meu, e eu criei um que fosse mais completo do que eles, então é bem didático mesmo. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo se vocês quiserem abrir o Joy-Con de vocês, que vai ajudar bastante. Muito bom, né? Começamos bem, meus amigos. Agora, olha que notícia curiosa, cara, aqui do portal Project N, que é o portal de Nintendo do qual eu faço parte. Vou deixar um link aqui na descrição também pra vocês. Sempre acompanhem o portal Project N pra ficarem por dentro de tudo. Vocês devem se lembrar que eu trouxe algumas vezes aqui uma notícia de que o Phil Spencer, ele estava colocando o Nintendo Switch na prateleira dele e que isso poderia significar alguma coisa, né? O pessoal já estava especulando, porque ele fez exatamente a mesma coisa quando ele foi revelar o Xbox Series S, né? E ele já tinha colocado o videogame lá na prateleira dele e ninguém sabia, porque eles não tinham revelado ainda. Mas estava lá uma dica, ele já tinha feito isso também com outras franquias da Microsoft, né? Colocar um bonequinho daquela franquia ali, e aí fica nas streams dele e tudo mais, aquele bonequinho, e aí depois de um tempo, pum, eles anunciam aquele jogo. E aí ele colocou o Nintendo Switch na prateleira dele do nada, o pessoal começou a notar isso, falou, poxa, será que vai ter algum anúncio em breve? E aí a mesma coisa aconteceu, né, numa outra stream oficial da Microsoft, da moça que é basicamente a anfitriã ali do Game Pass. Não é o Phil Spencer, é uma outra mulher que cuida dessa parte da Microsoft, e ela também colocou o Nintendo Switch muito bem aparente ali no cenário dela, só que o cenário dela não é uma prateleira igual a do Phil Spencer, que é lotada de coisa na casa dele, não. Aquele cenário dela é cenário de estúdio mesmo, então a galera ficou com a pulga atrás da orelha, e realmente tinha motivo para isso. E agora o Phil Spencer resolveu revelar por que o Switch está na prateleira dele. Dá uma olhada no que ele falou. Esse Nintendo Switch foi um presente da Nintendo. Doug Bowser, que é o atual presidente da Nintendo of America, e a sua equipe estão obviamente no topo para nós. Estamos ambos em Redmond, em Washington. Inclusive, é interessante essa notícia, porque realmente os escritórios da Nintendo em Redmond, em Washington, e da Microsoft são muito próximos assim, dá para você ir andando de um pro outro. E ele continua, e foi um presente que eles me deram. Eu tenho outro Nintendo Switch que eu uso para jogar em casa, mas esse foi um que eles me deram logo no início, quando foi lançado. É isso. Então, basicamente, de tanto perguntarem para ele, ele pegou e falou assim, não, isso aqui foi um presente, não significa nada. Importante notar que realmente pode não significar mais nada mesmo, é só uma coisa decorativa que ele tem ali para demonstrar. Mas ele também diz que eles deram para ele logo no início, né? E por que ele colocou recentemente na prateleira dele? Coincidentemente, na mesma época que a mulher do Game Pass começou a utilizar o Nintendo Switch também no cenário de Xbox. Curioso, né? De qualquer forma, como eu mais uma vez digo, é só uma galera
empolgada pelas duas empresas estarem trabalhando juntas, só porque existem rumores já há um bom tempo de que a Microsoft, inclusive, tem coisas que não são rumores, que são oficiais, que a Microsoft ela chegou até a Nintendo para tentar fazer uma parceria, e o Phil Spencer já chegou a falar sobre isso, que a Nintendo falou, não quero não, mas ele também falou que ele não ia desistir, isso é oficial. E agora, né, o pessoal tá com essa expectativa de uma parceria entre a Nintendo e a Microsoft, não se sabe sobre o que, mas isso aqui é só rumor e especulação, e esse Nintendo Switch aqui na prateleira do Phil Spencer pode só realmente ser o Phil Spencer sendo legal aí com a concorrência e agradecendo o videogame que eles deram. Legal, né? Interessante. O que vocês acham sobre isso? Deixa pra mim aqui nos comentários, por favor. Quero saber também se vocês acham que o Nintendo Switch lá no estúdiozinho nas streams sobre Game Pass, nos vídeos de Game Pass, também foram um presente da Nintendo. Agora, essa notícia que eu vou dar pra vocês não vão encontrar muito em outros lugares não, porque é uma coisa muito obscura que pouca gente vai falar sobre isso, mas é interessante, eu quero mostrar pra vocês, porque mostra a parte por trás do Nintendo Switch, mostra a parte secreta, digamos assim. Olha só que interessante, o Nintendo Switch, toda vez que ele é fabricado, ele não vai direto para sua casa depois deles colocarem as peças todas juntas no chip. Ele passa por uma bateria de testes para saber se está tudo ok mesmo, se o Nintendo Switch está funcionando, aí sim eles colocam numa caixa e enviam para as lojas para você poder comprar. Olha essa tela que vocês estão vendo aqui no Nintendo Switch agora. Essa é uma imagem da bateria de testes que o Nintendo Switch sofre, né? É um software especial para poder testar a ventoinha do Nintendo Switch, para poder colocar a GPU do Nintendo Switch para trabalhar bastante e saber se ele mantém certinho o clock direitinho, se ele mantém certinho o número de frames por segundo na tela, ou se ele vai dar algum problema. Esse tipo de software de teste, ele não é incomum, né? Todos os videogames da Nintendo, eles têm algum tipo de software para testar eles antes de chegar na casa das pessoas. Inclusive no DS, aqui na matéria ele diz que você tinha um cartucho, que inclusive você podia colocar no seu DS, e aí esse cartucho ele tinha um software que servia para testar. No caso do Nintendo Switch é um software que já vem direto no sistema. O interessante é que no Nintendo Switch ele tem um toque especial. Eu vou aumentar o volume aqui para vocês. Ó, esse aqui é um vídeo do teste rolando. Como vocês podem ver, é um monte de peixinho passando na tela. E não apenas os peixinhos, mas ó, ouve a música. A Nintendo coloca no software de teste do Nintendo Switch a musiquinha do New Super Mario Bros. Tocando ao fundo, enquanto que os peixinhos, que parecem ser os peixinhos ali do programa de teste de GPU da Nvidia, eles ficam passando na tela para lotar mesmo o Nintendo Switch. E aí aqui você consegue ver os testes que eles fazem, teste de memória, teste de temperatura para saber se não vai superaquecer, o clock do Nintendo Switch, né, o poder que ele tá, o tanto de energia elétrica que ele está recebendo, a velocidade da ventoinha para saber se está tudo ok, né, porque a gente sabe que o Switch V1 ele tinha um pouco de problema com a ventoinha e justamente com o calor também. A bateria, como é que ela tá, se ela está desgastando corretamente, ou até o frame rate e tudo mais, e aqui também a GPU, o tanto que ela está trabalhando. Então é interessante, tá aqui o teste inteirinho e quando o teste acaba, olha só o que acontece. Vou colocar aqui no finalzinho para vocês 5, 4, né, contagem regressiva ali para acabar, porque são meia hora de testes, né, Ela faz um barulhinho e diz que todo mundo passou, né, passou o teste, e agora você pode desligar o seu Nintendo Switch. Bem bacaninha. Só que vocês devem ter notado, né, que a matéria da Kotaku, ela diz: o programa de teste do Nintendo Switch da Nintendo ficou mais feio. Adeus demonstração de envelhecimento de peixes, porque o nome desse teste era justamente Fish Aging Test, o teste de envelhecimento de peixes. Curiosamente é esse o nome, não sei por que eles colocaram esse nome, mas é esse o nome. E aí eles dão: olá, programa mais chato da Nintendo, porque eles saíram de uma coisa lúdica e engraçada como essa para as novas versões do Nintendo Switch serem testadas por um programa caretão como esse, né? Que em vez de ter os peixinhos rolando ali na tela, eles testam a GPU ali por trás e eles colocam por cima na interface, né? Essas informações que são as mesmas informações, mas de forma um pouco mais organizada e menos poluída na tela, sem a música de Super Mario, de forma menos divertida também. E aí você tem algumas opções ali de reiniciar e tudo mais, e tem esse QR Code que não adianta vocês colocarem a câmera no vídeo aqui agora, porque esse QR Code só vai dar um código mesmo, que não significa nada, é um código de resultado mesmo, que se você colocar a câmera ali, o seu celular vai tentar fazer uma ligação para um número, porque é só uma sequência de números. Eu sei porque eu testei.
E uma coisa mais curiosa ainda é que esse testador, às vezes, ele vai direto para casa de alguma pessoa, porque tipo, às vezes não desligou direito ou o teste falhou e aí ele pede para reiniciar o teste, né? Mas aí, sem querer, pode ser que um Nintendo Switch dentre 1 milhão possa acabar indo para casa de alguém, mesmo depois de ter falhado esse teste. Mas é muito raro isso, obviamente, de acontecer, mas de qualquer forma, aconteceu isso com alguém e foi postado no Reddit. E aí a pessoa ligou o videogame dela, em vez de ter aquela animaçãozinha inicial do Nintendo Switch, tinha lá um monte de coisa, tipo assim, você clicar aqui no botão para fazer o teste, né, de aging, aqui outros testes que você pode fazer e tudo mais. Não sei porque eu não tenho o Nintendo Switch em mãos para saber certinho o que cada um dessas coisas vai fazer, eu não entendo o suficiente também sobre isso, mas é curioso, né, cara? Imagina você comprar o Nintendo Switch para poder jogar o seu Animal Crossing, você abre ele e encontra essa tela preta aqui. Acho que você ia ficar um pouco com medo, né? Ia devolver para a loja, falar que veio com problema. Ia ser justo, devia devolver mesmo. Mas é curioso, né? E tem uma outra notícia muito curiosa sobre a Nintendo em si como corporação agora que eu quero trazer para vocês, mas antes eu quero falar sobre as notas que Zelda Skyward Sword HD estão recebendo, uma vez que o jogo lança amanhã no Nintendo Switch, né? O Project N fez um compilado de algumas dessas notas, já que estão saindo algumas análises já, e a GameSpot deu 7 de 10, a Game Informer deu 8 de 10, Games Radar deu 4 de 5, que é mais ou menos equivalente a 8 de 10 também, Destructoid também deu 8 de 10, a GameXplain disse, gostamos, e a Eurogamer disse, recomendado. Então parece que, em geral, o jogo está sendo bem recebido. Se você olha no Metacritic agora, você vai ver que a nota do novo, do remaster, ela tá com uma nota menor do que do que a nota que o jogo recebeu quando ele foi lançado originalmente. O que eu acho justo, uma vez que hoje em dia a gente vive num mundo onde várias coisas evoluíram, inclusive a franquia The Legend of Zelda, num mundo com Breath of the Wild. Então, naturalmente, a nossa percepção da qualidade do jogo, ela pode estar um pouco prejudicada, uma vez que a gente já teve contato com coisas melhores, digamos assim, né? E também, claro, porque o visual do jogo, ele é um visual de Wii ainda, né? Só que em Full HD. E na época do Wii era muito bonito, na época atualmente nem tanto, é só bonito mesmo, mas claramente vai ter uma série de coisas ali, tipo as árvores ali meio de papelão, que a gente vai conseguir entender que é um jogo antigo. De qualquer forma, eu tô bem empolgado para poder jogar esse jogo, ele tá sendo muito bem recebido aqui, e eu quero saber, cara, amanhã, amigos, fiquem ligados aqui no canal que a gente vai curtir essa junto. Mas não é a única coisa não, cara, começaram junto com essas análises a sair algumas coisas muito interessantes em relação à nova versão. Olha só que legal isso aqui, essa na esquerda é a versão do Wii, eu quero que vocês parem para prestar atenção nela por enquanto. Olha só, quando o cara mexe, ele leva um tempinho, agora tem câmera lenta, mas vocês conseguem ver que tem um pouco de lag, ó. Ele mexe e depois a espada vai. Enquanto que agora foca desse lado aqui. No Nintendo Switch é instantânea a movimentação do cara, quando ele mexe o controle ali, ó, deixa eu voltar um pouquinho. É instantâneo, não tem latência. Então eu acho que é isso que o Aonuma estava querendo dizer, né? Como vocês me seguem aqui no Twitter, vocês viram que foi esse comentário que eu fiz. O Aonuma, ele chegou a falar que por causa da potência do Nintendo Switch, eles conseguiram fazer melhorias para o sistema de controle de movimento e está muito mais preciso agora. De repente é isso que ele estava querendo dizer, que agora realmente é instantânea a movimentação que você faz com o controle de Joy-Con para poder controlar a espada, enquanto que no Wii tinha alguns milissegundos de latência ali que realmente dava para sentir. Mas bem legal, isso aqui é uma melhoria boa, mas não foi a única não, tá? Além de outras coisas que a Nintendo já anunciou, teve essa aqui que eles não anunciaram também, que é em relação ao tempo de loading. A GameXplain, ela fez um comparativo, eu não vou abrir o vídeo aqui para vocês podem dar uma olhadinha lá, mas basicamente os loading times, né, da época do Wii para agora, estão com até 50% do tempo, ou seja, estão 2 vezes mais rápidos, né, de fazer o loading, que é uma melhoria significativa também para um jogo que você sai do céu, vai pro chão, sai do chão, vai pro céu, o tempo inteiro, cheio de fetch quest, essas coisas que toda hora você tem que enfrentar tempos de loading, né? Então é uma diferença nova aí que a Nintendo não tinha chegado a dar detalhes. Fiquem ligados aqui no canal que eu vou trazer uma gameplay aqui pra vocês e claro, a gente vai trazer também a nossa análise completa assim que eu terminar o jogo. Agora lembra que eu falei pra vocês que eu tinha uma notícia curiosa sobre a corporação Nintendo? Tá aqui ó, Nintendo Life.
Relatório da Nintendo sobre os minerais de conflito foi elogiado, mas tem um detalhe importante. Vocês se lembram no Coelho News, uns 4 Coelho News atrás que eu trouxe para vocês, um relatório grandão que a Nintendo trouxe com uma série de detalhes de iniciativas que eles estão tomando para que os funcionários deles vivam bem, para que o Nintendo Switch seja um console que esteja sendo fabricado apenas com peças que não estão envolvidas com crime. Sim, exatamente, porque esse é de fato um problema. Tem muitos países que estão em conflito, né, que eles chamam aqui áreas de conflito, que a mineração desses minerais que são essenciais, né, para poder fazer componentes eletrônicos, ela é feita através de, ela é controlada, por exemplo, por milícias, né, e trabalho que às vezes, muitas vezes se assemelham a trabalhos escravos mesmo. Então é um problema que ainda existe no mundo atualmente em locais muito pobres. E é importante que as empresas elas tomem consciência disso e elas não comprem esse tipo de minerais para financiar essas milícias e essa galera que acaba cometendo abuso às pessoas que estão trabalhando com eles, o que é uma situação muito séria e muito bizarra. E a Nintendo ela se comprometeu a não fazer isso. Então no último relatório eles publicaram e eles foram elogiados. Só que o elogio também vem com um porém, olha que interessante. A Nintendo mais uma vez viu uma taxa de resposta de 100% dos seus fornecedores e 100% das suas fundições e refinarias quanto a, ok, não está envolvido com nenhum tipo dessas coisas terríveis, né? Isso é louvável, mas a Nintendo parece ser uma das empresas que atinge os seus números de conformidade, eliminando países inteiros da sua cadeia de suprimentos, mesmo que existam empresas lá certificadas que não fazem isso. Eu vou explicar para vocês já já, deixa eu só concluir aqui. Em termos simples, a fabricação da Nintendo e os produtos que eles compram não possuem minerais de conflito em sua produção, ou seja, minerais que são feitos em áreas que estão nesse tipo de conflito e que financiariam milícias, tá? No entanto, a Nintendo ela tá conseguindo isso, sem dúvida, não da melhor maneira, simplesmente evitando países com risco e problemas de minerais. A abordagem ideal, que é seguida por muitas empresas, é buscar fornecedores certificados nessas áreas afetadas por conflitos, apoiando a sua indústria enquanto evita contribuições inadvertidas a milícias e grupos criminosos. Ou seja, o país, aquela região, ela tá sofrendo pra caramba com isso. Então, a empresa que utilizaria aquele tipo de serviço, ela poderia, em vez de utilizar essas áreas, né, que são controladas por milícia, utilizar empresas naquela mesma área que não fazem isso, fortalecendo essas empresas, diminuindo a força dessas outras áreas, né, e fazendo com que, eventualmente, essas áreas de conflito, essas áreas controladas pela milícia, vão diminuindo, perdendo a força e acabando. Mas a Nintendo ela não faz isso, ela simplesmente fala assim, cara, sei lá, eu prefiro não me envolver com essa parada em geral e não vou ajudar, não vou atrapalhar, eu só vou sair fora mesmo e comprar esse negócio em outro lugar. Então ela abandona o país por completo. Eu achei curioso, uma informação curiosa sobre como que a Nintendo lida com as coisas, e é uma coisa bem japonesa na minha opinião, né? O japonês ele gosta de evitar conflito, a Nintendo é bem conservadora nesse sentido, né? Vocês se lembram quando o Overwatch 2, que é um dos jogos mais marketeados pela Nintendo atualmente, né? E é um dos jogos mais importantes do Nintendo Switch, um grandíssimo jogo da Blizzard. É um jogo que agora tem crossplay, é um jogo que vai ter compatibilidade com o Overwatch 2, que já foi anunciado também para o Nintendo Switch. É um jogo importante. Mas quando ele foi lançado, foi bem na época que a Blizzard ela estava tendo uma série de problemas políticos com Hong Kong. E a Nintendo, não falou um A sobre o lançamento do jogo, cara. Não falou nada nas redes sociais, não publicou nada. Exatamente um mês depois, quando a poeira baixou, é que a Nintendo começou a publicar as notícias sobre o Overwatch 2. Não era nem mais lançamento, não era mais novidade, mas aí sim a Nintendo começou a falar sobre isso nas redes sociais, postar o vídeo no seu canal oficial e tudo mais. Então a Nintendo faz isso, ela evita conflito, não comenta coisas e é isso aí. Eu achei interessante trazer essa notícia aqui pra vocês também, bastante curioso, né? E pra gente fechar agora, galera, olha que interessante isso aqui. Notícia do site Nintendo Boy aqui pra vocês, amigos. Acompanhem também o Nintendo Boy, é um ótimo site de Nintendo, tá? A Nickelodeon anunciou basicamente um Super Smash Bros, só que com os seus personagens. Eu vou te falar uma coisa, eu fui assistir esse trailer com o nariz meio torcido, mas sinceramente o jogo parece estar bem legal, cara. Se vocês quiserem ver o trailer, eu vou deixar o link da notícia aqui na descrição pra vocês, mas vocês podem dar uma olhadinha. Tem, olha só, personagens do A Monstros,
Quem lembra? Olha o Stormberry ali, cara. E o Patrick descendo a porrada ali no Bob Esponja e vários outros personagens. Nickelodeon All-Star Brawl é o nome do jogo. Lembrando que o último jogo de kart deles, a gente fez uma análise aqui pra vocês. E diferentemente do primeiro, que era realmente terrível, o segundo era interessante, é um pouco melhor, né? Tem opções melhores de jogo de kart no Nintendo Switch, mas era um jogo que era mais bem feitinho. Esse aqui também parece que tem uma possibilidade de ser um jogo interessante. Claro que não deve ser melhor do que Super Smash Bros, tão aprofundado, mas também não deve ser o objetivo do jogo. Ah, Tartarugas Ninja, cara. Mó da hora, cara, parece ser mó legal. Olha a lista de personagens. Ó, vou mostrar mais um pouquinho da gameplay aqui, ó. Olha que louco. Olha lá, bem Super Smash Bros mesmo, né? Parece até fluido o jogo até, cara. A lista de personagens é a seguinte: Danny Phantom, Elga, de Hey Arnold, Leonardo Michelangelo, das Tartarugas Ninjas, Lincoln Loud e Lucy Loud, Nigel Thornberry, Oblina, de A Monstros, o Patrick Estrela, do Bob Esponja, o próprio Bob Esponja, Homem Torrada, de Ren and Stimpy. Nossa, cara, eles resgataram Ren and Stimpy. Reptar, de Rugrats, a Sandy Bochechas, o Castorzinho, a Castorzinha lá do Bob Esponja, e o Invasorzinho. Muito legal, né? O que vocês acharam sobre isso? Deixa pra mim aqui nos comentários, meus amigos. Este foi o Coelho News de hoje. Eu espero que vocês tenham se divertido comigo aqui hoje. Não se esqueçam de participar lá do sorteio que tá rolando, beleza? Lá no meu Instagram, galera. Um Nintendo Switch, Pro Controller e um Joy-Con. Aproveitem, pode ser a chance de vocês, não custa nada vocês participarem, todos os detalhes estão escritos lá. Eu vou deixar o link aqui do sorteio na descrição também, tá bom? Não se esqueçam também de dar uma passadinha lá na loja Big Boy Games para olhar as promoções que eles estão tendo. Eles estão com uma seção de todos os dias novas promoções, então fica de olho lá no site para ver se aquele dia vai aparecer uma promoção bacana com o preço mais barato do Brasil para você poder pegar aquele jogo que você está esperando. E se tem um jogo um pouco mais difícil de encontrar, cara, a Big Boy Games vai ter para você, vai entregar frete grátis no Brasil inteiro e vai entregar rapidamente, porque eles têm o maior acervo de games do Brasil, tá bom? Beleza, meus amigos? Muito obrigado mais uma vez por terem assistido. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não deixou o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal Coelho no Japão e deixa aquele likezão maneiro para dar aquela força. E claro, ativa o sininho de notificações para vocês não ficarem por fora das coisas importantes que estão acontecendo aqui no mundo Nintendo. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Ah, minhas redes sociais, claro, @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Me sigam por lá pra gente poder bater um papinho. Muito obrigado a todos os membros aqui no canal, que inclusive tem descontos na Big Boy Games, tá? Descontos que valem mais do que o valor do apoio. Quando vocês forem comprar algum jogo lá, torne-se membro aqui no canal, pega aquele cupomzinho de desconto exclusivo e usa para você poder pegar o seu joguinho. E os subs lá na Twitch também, se você tiver Amazon Prime, você pode se tornar sub gratuitamente na minha Twitch, twitch.tv/Coelho no Japão, e ter acesso aos mesmos benefícios de membros aqui no canal do YouTube. Eu agradeço muito o apoio de vocês, meus amigos. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e lembre-se, sejam legais com as pessoas, que isso é muito importante, tá bom? Um tapa na pata do coelho para dar sorte e até a próxima. Valeu!